Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 8 do primeiro trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Trimestre que estamos trabalhando o tema A Santíssima Trindade. O Deus único se revelando em três pessoas eternas. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, que tem por tema O Deus Espírito Santo. Lição que será ministrada no dia 22 de fevereiro de 2026. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e detalhe, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Vem comigo! Texto áureo da nossa lição de número 8. O texto áureo da nossa lição de número 8 está em João, capítulo de número 14, o versículo de número 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador, santificador da igreja. Leitura bíblica em classe, João, capítulo de número 14, do versículo de número 25 ao versículo de número 31. Meu amigo, para que a sua aula ela se torne uma aula mais dinâmica, na leitura bíblica em classe, sempre peça para que o aluno faça a leitura um após o outro. Assim, a sua aula ela já começa sendo uma aula participativa. E detalhe, não abra mão da leitura bíblica diária. Faça o acompanhamento da leitura da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. Meu professor, ao tratarmos da Santíssima Trindade, afirmamos uma das doutrinas mais profundas e fundamentais da fé cristã. Deus é um em essência e subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito. Nesta lição, nosso foco é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. No texto áureo da nossa lição, em João, capítulo 14, o versículo de número 16, Jesus declara: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui encontramos três grandes verdades fundamentais. Primeiro, o Espírito Santo é enviado pelo Pai. Segundo, ele é outro Consolador da mesma natureza de Cristo. Terceiro, sua presença ela é permanente. Na leitura bíblica em classe, João capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 31, Jesus revela que o Espírito ensina e lembraria suas palavras, guiaria os seus discípulos. Portanto, não estamos falando de uma força impessoal, mas de alguém que ensina, fala, guia e consola. Se a igreja nasceu em Atos 2 pelo derramado Espírito, ela continua viva hoje pela sua continuação. Sem o Espírito Santo, não há novo nascimento, não há santificação, não há dons espirituais e não há poder para testemunhar. Por essa razão, meu amigo, estudar o Espírito Santo é compreender quem habita em nós, quem nos capacita e quem nos conduz até a glorificação final. Meu amigo, essa lição de número 8, ela tem três objetivos que precisam ser alcançados ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição é o objetivo de mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas
coigual ao Pai e ao Filho. O segundo objetivo da nossa lição é o objetivo de evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e os seus atributos. O terceiro objetivo da nossa lição é o objetivo de ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição de número 8 nos diz: a pessoa do Espírito Santo. Esse primeiro tópico da nossa lição, ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa. Segundo, pessoa distinta na Trindade. Terceiro, o Consolador prometido. Meu professor, quando tratamos sobre o Espírito Santo, a primeira afirmação que precisa ficar absolutamente clara é essa: ele é uma pessoa. Não é uma força, não é energia, não é apenas uma manifestação de poder. Ele é alguém. No próprio texto áureo de João, capítulo 14, o versículo 16, Jesus declara que o Pai enviaria outro Consolador. A palavra outro significa outro da mesma natureza, da mesma essência. Assim como Cristo é pessoa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa também. E como sabemos disso? A Bíblia apresenta evidências claras de sua personalidade. Primeiro, ele possui inteligência. Jesus afirma em João, capítulo 14, o versículo de número 26, que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e faria lembrar as palavras de Cristo. Ensinar exige conhecimento, compreensão e raciocínio. Não existe ensino sem mente. Logo, o Espírito Santo pensa e comunica verdades. Segundo, ele possui vontade própria. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, o versículo de número 11, está escrito que ele distribui os dons como ele quer. Observe que essa expressão "como quer", isso revela decisão soberana. Ele não age mecanicamente, nem por imposição humana. Ele escolhe, ele decide e ele direciona. Terceiro, ele manifesta emoções. Em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 30, Paulo nos adverte a não entristecer o Espírito Santo. Só é possível entristecer alguém que sente. Isso mostra que o relacionamento com ele, além de real, é um relacionamento pessoal. Além dessas 3 evidências fundamentais, vemos outras ações que confirmam a sua personalidade. Por exemplo, isso aqui é interessante você esclarecer para a sua classe. Por exemplo, ele fala, Atos capítulo 13, versículo 2, ele disse: separai-me, Barnabé e Saulo. Ele intercede, Romanos capítulo 8, versículo 26, ele testifica de Cristo, João capítulo 15, versículo de número 26, ele guia em toda a verdade, João capítulo 16, versículo de número 13, tudo isso aponta para alguém ativo, consciente e relacional. Meu professor, ao entendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, avançamos para uma outra grande verdade. Ele é pessoa distinta dentro da Trindade. No mesmo capítulo 14, Jesus afirma: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui vemos claramente 3 pessoas atuando em perfeita harmonia. Por quê? Olha só, meu amigo. Ixi, essa lição é top demais. 3 pessoas atuando em perfeita harmonia. Por quê? O Filho pede, o Pai envia e o Espírito vem. Meu Deus do céu! Não há confusão de pessoa, mas unidade de essência. Essa distinção aparece de forma ainda mais clara no batismo de Jesus. O Filho está nas águas, o Espírito desce como pomba e o Pai fala dos céus. 3 manifestações simultâneas revelando a pluralidade
pessoal de cada um que constitui a Trindade. A palavra usada por Jesus, que define o Espírito Santo, no grego é Parakletos, que no dicionário Strong significa alguém que é chamado para estar ao lado, auxiliar, defender, fortalecer. Quando Jesus anunciou sua partida, os discípulos ficaram perturbados, mas ele assegurou: vocês não ficarão órfãos. O Espírito não virá apenas para visitar, ele virá para habitar. Não virá apenas para inspirar, ele virá para permanecer. Ele consola nas crises, ele fortalece na perseguição, ele corrige quando erramos, ele convence do pecado, ele capacita para testemunhar. Aqui está uma aplicação poderosa para a aula. Se o Espírito Santo é pessoa, nosso relacionamento com ele precisa e deve ser consciente. Não se trata apenas de sentir um arrepio, trata-se de ouvir a sua voz e obedecer à direção que ele nos dá. Meu amigo, quando a igreja reconhece a pessoa do Espírito Santo, ela se torna sensível. Quando ignora essa verdade, ela se torna fria e mecânica. Portanto, afirmar que o Espírito Santo é pessoa, distinto na Trindade e consolador prometido, é apenas uma questão teológica, é uma questão de vida prática. Ele está conosco, ele está em nós e ele deseja nos conduzir todos os dias de nossas vidas. Segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição nos diz a divindade do Espírito Santo. Esse segundo tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o debate filioque. Segundo, os atributos divinos do Espírito. Terceiro, os símbolos do Espírito. Meu professor, depois de compreendermos que o Espírito Santo é pessoa, precisamos afirmar com clareza: ele não é apenas pessoa espiritual, ele é Deus. Essa verdade é fundamental para a doutrina da Trindade. Se o Espírito Santo não for plenamente Deus, a Trindade se desfaz. Ao longo da história da Igreja, houve debates teológicos sobre a procedência do Espírito Santo, especialmente a chamada questão filioque, que é uma expressão latina que significa é do Filho. Essa discussão girava em torno de se o Espírito Santo procede apenas do Pai ou do Pai e do Filho. Embora esse debate tenha marcado uma divisão entre o Oriente e o Ocidente, o ponto central permanece inegociável. O Espírito Santo possui a mesma essência divina do Pai e do Filho. A própria Escritura, que é o nosso manual de fé, de regras e de prática, apresentam provas claras de sua divindade. Por exemplo, o Espírito Santo possui atributos exclusivos de Deus. Por exemplo, ele é eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14, o chama de Espírito eterno. Ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11, está escrito que ele sonda todas as coisas e até as profundezas de Deus. Ele é onipresente. O salmista declara que não há como fugir da presença do Espírito Santo. Salmos, verso de número 139 e o verso de número 7. Ele é onipotente, pois participa da criação. Gênesis, capítulo 1 e o verso de número 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esses atributos não pertencem a anjos, nem a homens, nem a qualquer outra criatura. São atributos exclusivos de Deus. O Espírito Santo, ele realiza obras que somente Deus pode realizar. Por exemplo, ele cria, ele dá vida, ele ressuscita e ele regenera o pecador. Um detalhe interessante sobre o Espírito Santo ser Deus está em Atos. Isso aqui é bom você usar na aula que você vai fazer a aplicação. Está em Atos, capítulo de número 5, quando Ananias mente ao Espírito Santo. Pedro declara:
não mentistes aos homens, mas a Deus. Essa afirmação é direta. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Aqui, a identidade divina, ela é claramente explícita. O Espírito Santo, ele também recebe honra divina. Somos batizados. Olha que honra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Observe, não são em 3 nomes, mas em um nome, indicando unidade de essência. O Espírito está no mesmo nível de autoridade e de divindade que o Pai e o Filho. Além dessas evidências teológicas, a Bíblia também usa símbolos para revelar aspectos de sua atuação. Esses símbolos não diminuem sua personalidade, mas ilustram a sua obra poderosa. Por exemplo, o vento, indicando o seu mover sobre o invisível, o fogo, simbolizando purificação e poder, a água, representando vida e renovação espiritual, azeite apontando para unção e consagração. Esses símbolos não definem quem ele é, mas revelam a forma e a maneira como o Espírito Santo ele atua. Aqui está uma aplicação importante para a sua aula. Se o Espírito Santo é Deus, então ele merece reverência, obediência e adoração. Terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição de número 9 diz: as obras do Espírito Santo. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o Espírito Santo e a encarnação. Segundo, o Espírito Santo e a ressurreição. Terceiro, o Espírito Santo e a santificação. Meu amigo, meu aluno, meu professor, se no primeiro tópico vimos que o Espírito Santo é pessoa, e no segundo afirmamos que ele é Deus, agora precisamos contemplar suas obras, porque onde Deus está, ele age. E a atuação do Espírito Santo atravessa toda a história da redenção. A primeira grande obra que podemos destacar é sua participação direta da encarnação de Cristo. O nascimento de Jesus não foi resultado da ação humana, foi obra sobrenatural do Espírito Santo. O anjo declarou a Maria que o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Isso significa que desde o início da manifestação terrena do Filho, o Espírito já estava operando, não apenas na concepção, mas em todo o ministério de Cristo. Jesus foi ungido pelo Espírito, realizou milagres pelo poder do Espírito e ministrou debaixo dessa unção. Isso nos ensina algo extremamente profundo. Se o próprio Filho de Deus ministrou na dependência do Espírito, quanto mais eu e quanto mais você. A segunda grande obra é a sua atuação na redenção. Paulo afirma que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, ele também vivificará nossos corpos mortais. O Espírito não apenas esteve presente na vida de Cristo, ele participou e triunfou sobre a morte. A ressurreição não foi apenas um ato do Pai ou do Filho isoladamente, mas uma obra trinitária. O Espírito é agente de vida, onde ele age, a morte perde a força. Isso nos conduz à terceira, talvez a mais presente obra em nossa experiência diária, a santificação. O Espírito Santo quem convence o mundo do pecado. É ele quem gera um novo nascimento. É ele quem transforma o caráter. É ele quem conduz o fruto do Espírito. A santificação não é resultado apenas de disciplina humana, mas da atuação contínua do Espírito Santo, moldando o crente conforme a imagem de Cristo. O Espírito Santo, meu amigo, e é interessante você esclarecer isso para a classe e trabalhar essa questão, ele trabalha internamente no homem. Ele confronta quando erramos, ele direciona em nossas decisões, ele fortalece em nossos momentos de fraqueza, ele produz amor, alegria, paz e domínio próprio. Além disso, ele capacita a igreja com dons espirituais. Ele distribui capacidade específica para a edificação do corpo de Cristo. A igreja não vive apenas de estrutura organizacional. Ele vive
de operação ou através da operação do Espírito Santo. Aqui está uma aplicação poderosa para essa aula. Toda obra genuína espiritual é resultado da ação do Espírito Santo. Conversão é obra do Espírito Santo. Santificação é obra do Espírito Santo. Capacitação ministerial é obra do Espírito Santo. Perseverança na fé é obra do Espírito Santo. Sem ele, a igreja se torna apenas uma instituição religiosa. Portanto, quando entendermos sua obra, percebemos que não estamos sozinhos na caminhada cristã. O mesmo Espírito que operou na encarnação, que atuou na ressurreição, é Espírito que hoje trabalha em nós. Ele começou a boa obra, ele sustenta a caminhada e ele nos conduzirá até o fim. A.W. Tozer, ele diz uma frase que eu acho muito interessante sobre o Espírito Santo, e ele diz que se o Espírito Santo fosse tirado da igreja primitiva, 90% do que os irmãos faziam pararia e todos perceberiam. Mas se o Espírito Santo fosse tirado da igreja hoje, 90% do que fazemos continuaria e ninguém perceberia. Meu Deus do céu, precisamos do auxílio e da direção do Espírito Santo. Em conclusão, meu amigo, ao longo dessa lição aprendemos que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina. Ele é distinto na Trindade, plenamente Deus, e atua poderosamente na história da redenção e na vida da igreja. Ele participou da encarnação, operou na ressurreição e hoje trabalha na santificação do crente. Ele convence, ele transforma, ele capacita e ele conduz. Não estamos falando apenas de uma doutrina para ser estudada, mas de uma presença para ser vivida. O Espírito Santo habita em nós. Ele fala, ele guia, ele corrige e ele fortalece. Se quisermos uma igreja viva, precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o like, deixa o comentário, que Deus abençoe sua vida.